Nesse vídeo vou te falar como você pode ter um treinamento realmente eficaz na tua empresa relacionado a fatores humanos, principalmente para diminuir o máximo possível de acidentes, aumentar o desempenho da equipe e, como consequência, logicamente, aumentar o lucro da empresa. Dessa forma, também sendo reconhecida como referência. Meu nome é Simone Lima, sou psicóloga e sou formada há 10 anos. E nesse período eu fiz vários treinamentos, como por exemplo, programação neurolinguística, enneagrama, ontologia, e tudo que eu vou falar aqui é baseado nesses treinamentos. Então você imagina a seguinte situação: você tem uma empresa, você quer um resultado. Para ter esse resultado, você precisa executar uma tarefa. Para executar uma tarefa, você precisa de uma máquina que uma pessoa comande essa máquina. Mas de repente você vê que essa máquina, ela causa alguns riscos, ou até mesmo o processo que a pessoa faz acaba gerando um certo risco de acidente. E isso é extremamente prejudicial, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então o que você faz? Faz treinamento. E de repente a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Então por que isso acontece? A primeira coisa a perceber é que, logicamente, seres humanos erram. Nós temos falhas. A nossa mente é limitada. Mas ainda assim, como a gente pode fazer para diminuir o máximo possível de erros, que muitas vezes são graves? A primeira coisa a olhar é o que a neurociência fala sobre o nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, o que a programação neurolinguística fala sobre como reprogramar o nosso cérebro, como a gente presta atenção, como a gente tem atenção concentrada, dividida, difusa, o porquê a gente faz o que faz, por que a gente erra, por que a gente não presta atenção em coisas muitas vezes que são pequenas, óbvias. Porque uma coisa é você não ter o conhecimento e um treinamento de como a máquina funciona ou como o processo funciona. Outra coisa é você saber e não fazer. Então, por que isso acontece? É lógico que tem muita informação e eu vou trazer apenas algumas aqui. A primeira coisa delas é que a nossa mente, ela processa cerca de 7 a 9 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tenho que dar conta de um painel inteiro que tenha 30 botões ao mesmo tempo, com certeza a minha mente vai falhar nesse momento, a não ser que tenha um processo, um checklist que eu confira em que eu primeiro tenho que apertar esse, depois esse. Agora, mais de 7, 9 ao mesmo tempo é completamente difícil e praticamente impossível. Outra coisa a reconhecer é que sim, a nossa mente falha. Nós temos lapsos de memória, lapsos de atenção. E outro ponto a observar sobre a nossa mente, muito do que a programação neurolinguística fala, é que a cola da memória é a emoção. Então, se o teu colaborador tem um treinamento que realmente ele não se engaje nesse treinamento, dificilmente ele vai memorizar tudo que tem para memorizar. Outro detalhe importante que também tem relação com o treinamento é o seguinte: tudo que está acontecendo à nossa volta nesse exato momento, a gente está absorvendo apenas 2% de toda a realidade. E ainda assim, a gente está omitindo muitas coisas e está distorcendo, porque a nossa mente não para de falar. Ao mesmo tempo que você está me ouvindo aqui nesse vídeo, a tua mente está falando alguma coisa aí. Então, alguma coisa você está omitindo, você também está distorcendo, e não estou dizendo que está errado, apenas é assim que a nossa mente funciona. E logo você vai entender como é possível reverter essa situação, fazer com que a pessoa preste o máximo possível de atenção nos treinamentos e fazer com que ela realmente cumpra o protocolo de segurança. Outra coisa que é muito importante, que é um dos fatores fundamentais, que as pessoas agem baseadas num benefício próprio. Eu sei que muitas vezes a gente só pensa nos custos, nas perdas que esse erro nos causou, mas a gente dificilmente pensa no porquê que a pessoa fez o que fez. Então imagina a seguinte situação: existe um trabalho que até é um tanto difícil, mas a pessoa teve um treinamento, então ela já sabe fazer. Então, como ela já sabe, ela acaba nem prestando tanta atenção assim, porque o caminho neural que aconteceu no cérebro dela já está marcado como automático. Dessa forma, como ela já sabe o que fazer, então ela nem pensa muito e nem presta tanta atenção. Aí que também mora um problema. Então, nesse momento, a pessoa fez uma escolha baseada num benefício. É como se fosse um pensamento assim: ah, eu já sei, então tá tudo certo, eu não preciso prestar muita atenção. E é lógico que esse pensamento é muito rápido, por isso é importante reprogramar a mente para que a pessoa esteja completamente presente no presente e preste atenção mesmo em tarefas que ela faz várias vezes de forma repetida. Outro ponto importante de observar também é sobre o nível de atenção. Existem tarefas que a pessoa vai precisar uma atenção dividida, outras tarefas atenção concentrada, outra tarefa atenção difusa. Então é importante avaliar qual tarefa precisa de cada atenção e qual treinamento é adequado para cada setor, para cada nível de atenção, baseado no nível de segurança. Por isso que é importante também um mapeamento de todos esses riscos.
E o principal problema que eu vejo de treinamento que não funciona tão bem quanto a empresa gostaria é que ele é muitas vezes focado na informação e não na transformação. Vou mostrar na prática o que quer dizer isso. Por exemplo, muitas pessoas do mundo inteiro gostariam de emagrecer. Elas sabem exatamente que precisam se alimentar direito, com comida saudável e precisam fazer exercício físico para emagrecer. Mas então por que elas não conseguem? Ou as pessoas que procrastinam e elas não fazem exatamente a tarefa que se propõem, mas então por que a maioria não faz? Aí que vem um treinamento para mudar hábitos profundos e enraizados na pessoa. A informação é simplesmente baseada no que a pessoa precisa fazer, mas para que ela realmente execute, é preciso ter uma reprogramação mental para que ela perceba o quanto isso é importante, tanto para ela quanto para a empresa. É por isso que a transformação é muito mais profunda e envolve reprogramação mental e não simplesmente informação. Porque, inclusive, a tarefa que a pessoa faz, muitas vezes, é baseada em como a situação está ocorrendo para aquela pessoa. Por exemplo, se isso ocorre como fácil para ela, ela simplesmente vai fazer, muitas vezes de qualquer jeito, ou talvez nem vai ter toda a atenção. Se ela tem uma dificuldade, se ela vê como difícil, ela já vai ter outro tipo de atenção. Se ela está com uma tensão emocional, uma tensão também fisiológica, vai fazer também de uma forma diferente. Ainda tem pressão, autossabotagem, inclusive dificuldades na própria casa dela que ela leva para o trabalho. E é por isso que eu falo de reprogramar a mente para que a pessoa tenha o controle da sua mente, da sua própria mente. E eu sei que é muito fácil a gente falar, as pessoas não deveriam levar os problemas de casa para o trabalho. Sim, mas como faz isso? É importante a pessoa também ter recursos emocionais, ter ferramentas necessárias para lidar também com a sua vida pessoal. Caso contrário, ela pode estar com desequilíbrio emocional, com agressividade, enfim, com alguma dificuldade que ela possa levar para o trabalho e impacta completamente a relação dela com essa situação, como ocorre para ela no momento que ela está executando a tarefa. E é exatamente por isso que eu desenvolvi um trabalho voltado para fatores humanos, juntamente com uma pessoa profissional da segurança do trabalho, que tem mais de 20 anos de experiência no ramo. Porque o que eu vejo é um trabalho integrado, com uma pessoa que entende sobre os riscos, prevenção, legislação e também a psicologia. Esse treinamento se chama PAE, ou seja, pare, analise, execute. Eu sei que parece muito simples, como o exemplo que eu falei de emagrecer, em que a pessoa, se quer emagrecer, se alimenta com comida saudável e faz exercício físico. Só que o que eu tô trazendo aqui nesse treinamento é muito mais profundo, baseado em todos esses treinamentos e anos que eu tenho feito. É baseado em transformação, reprogramação mental, para que a pessoa, de uma vez por todas, cumpra, seja protocolos, processos e esteja completamente comprometida com a atenção voltada para a sua segurança, para que assim tenha desempenho no trabalho dela, na equipe, na empresa e assim a empresa possa desempenhar e tenha lucro também. Esse treinamento são 4 horas online ao vivo, juntamente com aulas gravadas, separadas por setor ou também por nível de segurança, dependendo do que a empresa precisa. Além disso, acompanhamento também com um profissional de segurança do trabalho e comigo da psicologia. E se também a empresa não tem um mapeamento de riscos, esse é um trabalho que também pode ser disponibilizado. Então, qualquer dúvida, estou à disposição, é só entrar em contato comigo, eu deixei meus contatos aqui embaixo. Além disso, você pode me seguir nas redes sociais, @simulima com 2 L's. É isso, um abraço e até mais.